Fala, meu povo, beleza? Então, hoje eu tava pensando para esse vídeo aqui, eu tava pensando em trazer um conteúdo sobre como jogar jogos de forma lícita, prática e mais barata. Jogos retrô, no caso, né? Esqueci esse detalhe importante. Sendo que aí eu vi uns comentários sobre minha forma física, de pessoas que me viram em tempos diferentes, tipo, faz tempos diferentes que elas me viram, de grupos diferentes, inclusive, eram pessoas completamente distintas, que me fez muito bem e que me lembrou que eu não trouxe ainda um conteúdo sobre saúde, sobre treino, sobre alimentação, essas paradas. E como aqui no canal a ideia é eu falar sobre coisas que eu gosto, que eu me interesso, que eu tenho um certo domínio, que eu já estudei, coisas do tipo. Por enquanto eu só trouxe conteúdo de jogo, que é a coisa que eu mais gosto. Então eu resolvi trazer um pouquinho, contar um pouquinho da minha história aqui, trazer um pouquinho desse conteúdo diferente. E é isso. Então, se você tem interesse em ouvir um relato sobre como eu perdi quase 40 quilos, seja bem-vindo. Pelos próximos, possivelmente 10, 15 minutos aí eu vou estar falando sobre isso. E vamos lá. Então, primeiramente, prazer, meu nome é Will, você está aqui no Fala Will, muito bem-vindo para me escutar falar sobre isso hoje. E vamos direto para o conteúdo. É isto. Então vamos lá. Sobre minha história. Eu tenho 30 anos, como eu falei no primeiro vídeo aqui do canal, e minha família toda tem problema com peso, menos meu irmão mais novo. Então, tipo, eu sempre fui gordinho e tal. Porém, eu sempre fui um gordinho muito ativo. Sempre brinquei muito na rua, andava de bicicleta, jogava bola e tal. Então, pô, por que que eu era gordo? Porque eu comia pra caralho e porque genética é uma coisa muito forte. Então, como já tem, tipo, toda a família tem um histórico de obesidade, coisa do tipo, problema com diabetes, essas paradas. Então, já tinha uma tendência. E um hábito que eu tinha que era muito ruim, talvez você até se identifique, era a questão de comer os excessos, comer o resto. Então, tipo, vamos lá, você montou um prato, que já é um prato grande, só que como você está acostumado a comer muito, aquele prato é normal. E aí você come, quando tá ali no finalzinho, você já tá satisfeito. Aí você olha pro prato, tem só um restinho, você fica, pô, não vou destruir isso aqui, tá ligado? Vou comer. Principalmente se você vê de uma família pobre, que nem eu. Não que minha mãe forçava a comer, mas tipo, sempre teve essa coisa de você não instruir comida, né? Então eu ia e comia. E, inclusive, comia dos outros. Por quê? Porque eu gostava de comer. Eu gosto de comer. Então, tipo, por mais que eu tenha perdido peso e tal, eu ainda sou gordo. Minha mentalidade ainda é de gordo. Minha cabeça ainda é de uma pessoa gorda porque eu gosto de comer. E é isto. Então, inclusive, essa é uma luta que é constante. Eu vi um vídeo hoje falando, curiosamente eu vi um vídeo hoje falando sobre que, tipo, físico, shape, aparência, seja lá como você quer chamar, é alugado. Se você parar de fazer as coisas, você parar de comer direito, se você parar de treinar, se você parar de se exercitar, você vai engordar, você vai perder aquilo. E, tipo, se você é uma pessoa que não é gorda, beleza. Você vai ficar ali, beleza. Mas se você é uma pessoa gorda, você vai voltar para os hábitos de gordo, tá ligado? Você vai engordar de novo, você vai ficar ruim de saúde. Então, é isso. Eu tive dificuldade, eu tentei várias vezes ao decorrer da minha vida fazer dieta e tal, em vários momentos, tipo, eu tipo, fiz várias dietas com nutricionista, sem nutricionista, e dieta mesmo, tipo, de fazer reeducação alimentar, de passar a comer mais verduras, de diminuir açúcar, diminuir doce, para essas coisas todas. Só que sempre voltava, nunca era algo permanente. Porém, eu sempre fui aprendendo alguma coisa. Tipo, eu sempre comi bem. O problema é que eu comia muito e eu comia muita besteira. Mas minha alimentação normal, ela já era boa. Eu sempre fui uma pessoa que comeu salada. Quer dizer, sempre não, né? Depois das primeiras vezes que eu fiz dieta e fiz acompanhamento com nutricionista, eu passei a ser uma pessoa que comia bastante salada, que comia. Se alimentava bem. Comia tipo arroz, feijão, frango, carne e tal. Tipo, não era só besteira que eu comia, saca? E eu tô olhando aqui pro lado porque eu fiz os pontozinhos aqui pra. É um tipo de vídeo diferente, então eu não queria esquecer nada. E aí, em 2 anos atrás, eu tava com 28 anos, 2023. Não, eu ia fazer 28. Começo de 2023, eu acho. Final de 2022 pra 2023. Teve meu evento canônico. Eu acho que todo mundo que passa por um processo de emagrecimento, que é muito gordo e emagrece e, tipo, sustenta por um tempo, já que eu não posso dizer pra sempre, porque, né, pode ser que eu volte. Só faz 3 anos que isso mudou. Mas por enquanto eu tenho sustentado e eu não me vejo voltando, mas, né, não tenho como falar, não tenho como adivinhar o futuro. Eu espero muito que não e eu não me vejo. Vou fazer por onde, mas enfim. Aconteceu meu evento canônico que foi, eu fui me abaixar pra amarrar o tênis. E amarrar um tênis era cansativo pra mim. Eu não conseguia amarrar sem, tipo,
sem ter o incômodo, sem ficar, tipo, meio ofegante, tá ligado? E eu fiquei assim, mano, na época eu pesava, o meu máximo foi 126 quilos. Eu tenho 1,73 m, então, tipo, bem gordo. É, E aí eu botei na minha cabeça, velho, eu vou fazer 28 anos, e eu não quero chegar nos 30 desse jeito, porque todo mundo fala que depois dos 30, metabolismo muda, seu corpo já não reage mais do mesmo jeito, começa, né, essas diferenças. Então eu botei na minha cabeça, não era um prazo de tipo, em 2 meses, um mês e tal. Eu não tinha uma meta rápida. E eu acho que isso foi a que fez a principal diferença. Porque a chave, eu já entrego aqui o segredo, é consistência. Não existe milagre, não existe receita milagrosa, não existe nada. O que existe é você fazer um pouquinho todo dia. Não, e é isso. E é um pouquinho todo dia pra sempre. É literalmente. O segredo é consistência. É você continuar fazendo a coisa certa todo dia. E beleza, é impossível você fazer a coisa certa todo dia. Vão ter deslizes. No momento que você deslizar, no momento seguinte você volta. É assim que funciona. Para ter sucesso. Pelo menos é assim que tem funcionado pra mim, e é assim que eu vi algumas outras pessoas ao meu redor e tipo influências que eu acompanho sobre, que eu passei a acompanhar e passei a aprender sobre, falam. E é bem isso mesmo, eu posso atestar. Eu cheguei a perder 40 quilos, 44. Eu saí de 126, meu mínimo foi 82. Agora eu estou pesando 91. Vou chegar nessa parte, eu engordei um pouquinho de novo. E aí teve essa virada e eu disse, não, em 2 anos eu vou estar pesando, eu quero estar com 80 quilos. E aí mudei de novo. Procurei um acompanhamento nutricionista, eu fui no endocrinologista, eu descobri que eu tinha um problema de tireoide, que influenciava no meu metabolismo e tal, me deixava mais lento. Isso influenciava para que eu fosse mais gordo. É, Comecei a acompanhar, fazer tipo eu trabalhava na empresa de plano de saúde na época, eu sou desenvolvedor, trabalhava na empresa de plano de saúde na época, e lá eles tinham um time multidisciplinar. Então eu tinha nutricionista, eu tinha médicos, que aí, por exemplo, para ir no endócrino e tal, foi tudo recomendado pelo clínico geral, que me encomendou para o especialista, me indicou para o especialista, me encaminhou para o especialista, pronto, achei a palavra. E um preparador físico também, que passava um treino e tal, e aí beleza, né? E aí eu comecei, até hoje nunca tive um personal, porém eu sou um nerd. E nerd no sentido antigo da palavra nerd. Não só de tipo de que gosta de coisa de nerd. Eu sou nerd no sentido de tipo, mano, quando eu começo a me interessar por um assunto, eu quero aprender sobre aquilo. Eu consumo muito conteúdo, eu vejo muita coisa. E de novo essa câmera vai ficar assim. Já tá em 7 minutos, 8 minutos, eu não vou repetir tudo que eu falei. Enfim, tá com um delay, ó. Eu tô sentindo, pelo menos aqui. Pode ser que no vídeo não fique tanto. É, Então, tipo, me perdi até o fio. Tá. E aí eu procurei ajuda médica, então eu fiz acompanhamento com um endocrinologista, eu descobri que eu tinha esses problemas da tireoide e tal. Ele me recomendou o Ozempic, que eu tomei por 6 meses, que eu posso fazer um outro vídeo depois falando sobre. Isso aqui é um vídeo mais geralzão. Se interessou por algum tópico específico, deixa aqui no comentário que eu posso fazer um vídeo falando mais sobre. Porque se eu fosse falar tudo do meu processo, era 1 hora e pra lá de vídeo. Tipo, eu consigo falar muito sobre isso, tem muita coisa pra passar. Então, foi um conjunto de tudo. Eu passei a treinar 6 vezes por semana, fazer academia, porque sim, musculação, por mais que você não goste de musculação, musculação é um exercício que não tem como ser substituído. O cardio, seja um basquete, que é o que eu gosto, seja correr, que eu também aprendi a gostar, seja pedalar, que é outra coisa que eu também gostava de fazer, seja futebol, que não é algo que eu gosto, mas foda-se, tô no Brasil, né? País de futebol. Um tênis, natação, literalmente, qualquer cardio vai lhe ajudar sim. É importante você achar uma atividade que é aquele negócio, qual que é o melhor cardio? É o cardio que você consegue fazer. É o cardio que você continua fazendo. É o cardio que você consegue fazer de forma consistente. E só que independente desse cardio, você vai precisar fazer musculação, porque musculação é o que faz você manter seu músculo, você faz desenvolver a massa magra, você faz desenvolver seu corpo, faz o seu corpo desenvolver músculo. E o que você gasta de caloria num exercício é muito pouco em comparação ao que você come. Então, por exemplo, sei lá, se você comer um Big Mac que tem, sei lá, 500 calorias, é o equivalente a você passar 1 hora correndo. Imagina, um Big Mac que você, gordo aí, come em 5 minutos. Eu como em menos que isso até. Você ter que correr, não é caminhar, correr durante 1 hora
pra perder um Big Mac que você perdeu em 5 minutos. Então, o que mais vai fazer você perder peso, o que vai lhe ajudar, é você ter massa magra. É você desenvolver essa estrutura no seu corpo. Porque isso é o que faz você queimar. Músculo, ele queima caloria parado. Então, essa é o que faz mais diferença. É o que lhe ajuda a emagrecer. Então, e você só desenvolve isso com musculação. Sinto muito se você não gosta, mas a verdade é essa, o caminho é esse. Não tem como substituir. Mas é aquela, eu preciso fazer 6 vezes por semana? Não. Se você fizer 2 vezes por semana, já tá bom. Se você fizer 3 vezes por semana, ótimo. Se você fizer uma, mano, é melhor do que nada, tá ligado? Mas se você quer ter um resultado melhor, faça mais vezes. No meu ápice, eu estava fazendo 6 vezes por semana, igual eu estou fazendo agora. Aí beleza, acho que eu passei aqui já por esses pontos. Esse zoadinho aqui é do meu cachorro que tá dormindo e às vezes ele fica sonhando e chorando. Eu tenho 2 cachorrinhos velhos, enfim. Eu tive um momento recente, uma fase recente nesses 2 anos, pronto, eu perdi, como eu falei, né? Eu bati 82 e agora eu tô com 91. Eu cheguei a bater 93 quilos de novo, depois de umas viagens, que aí quando eu viajo, eu meio que chuto o balde e me permito. É, eu gostava muito de beber, eu ainda gosto de beber, tipo álcool, whisky, destilado, cerveja, qualquer coisa. Eu costumo dizer que eu sou uma opalinha. Se você botar pra mim, eu tô tomando. Menos Dreher e Montila não. Rum, eu não gosto de bebidas doces. Mas enfim, off topic. É... Sim, o que eu ia falar? Teve algumas coisas aconteceram na minha vida e eu acabei conciliou com eu já ter conseguido chegar no meu peso legal. Tipo, nos 2 anos, em um ano, eu bati os 85 quilos. Era uma meta que, tipo, eu fui só fazendo. Quando eu vi, tipo, eu não achava que era possível, no ritmo que eu tava. E eu consegui. Em um ano, eu tinha já praticamente batido a minha meta de 2. Acabou que eu não bati a minha meta dos 80 quilos. Mas eu não me arrependo. Tipo, tô satisfeito, tô feliz com o meu resultado até agora. E quando eu cheguei nessa fase, eu fiquei ali entre 82 e 85, eu passei a me permitir mais. Então, por exemplo, eu comia, sei lá, iFood 4 vezes na semana, 5 vezes na semana, eu ganhava bem. Eu podia gastar com isso também, nessa época, né? E eu fui cortando. E, tipo, eu não cortei, agora eu não vou mais comer iFood. Não, eu passei a comer, cara, já tem 12 minutos. Passei a comer, tipo, iFood 3 vezes por semana, aí depois 2 vezes por semana, depois uma vez por semana, eu fui cortando. E aí, quando eu cheguei nesse peso, eu meio que fui me permitindo de novo a voltar a comer mais e tudo mais. Teve também o período do Ozempic, que aí depois de 6 meses eu cortei. Passei muito tempo ainda vendo os efeitos dele, mas como eu fui me permitindo voltar a comer mais, hoje em dia eu consigo comer a mesma quantidade de comida de quando eu tinha 126 quilos, hoje com 90. O que me controla é minha mente, é minha cabeça, é saber que eu não preciso daquela comida e que se eu vacilar eu volto pro corpo que eu tinha antes, eu não quero. Então eu passei por esse momento e aí eu tô numa outra fase, que é a minha segunda run, digamos assim, que eu quero chegar nos 80, na verdade eu quero baixar de 80, porque eu tenho um sonho de conseguir ver meu six-pack, de trincar o abdômen, e eu sei que para chegar lá eu tenho que bater 15%, de 12 a 15% de gordura corporal. Eu devo estar com 22, 20 e pouco. Eu tô doido para fazer um exame para tirar minhas medidas e tal, ver como é que tá. Faz tempo que eu não faço uma bioimpedância. E eu sei, por cálculo de peso, da minha altura e tal, seria muito difícil eu conseguir esse percentual de gordura estando com mais de 80 quilos. Eu teria que ter muita massa. E eu não quero tomar bomba. Então, nem fazer lipo, nem nada. Então, porque eu sei que ainda tem muita coisa pra fazer. Tipo, eu ainda vacilo demais. Eu ainda como pizza, eu como açaí em uma frequência maior do que a que eu devia. Eu como as porções maiores do que a que eu precisaria. Então, tipo, por mais que minha alimentação seja bem regradinha, bem bonitinha, de novo, tem interesse? Deixa aqui nos comentários que eu posso falar. Tipo, minha alimentação, de como é meu treino, enfim, dessas questões. Porque um vídeo dedicado fica melhor, porque pronto, já tá em 14 minutos e eu nem cheguei na parte do encerramento ainda. Mas enfim, então vou acelerar aqui um pouquinho, eu não gosto de fazer vídeo muito longo. Então o meu momento atual é esse, eu tô fazendo uma segunda run, eu quero chegar ali ficar entre 75 e 80, porque meu objetivo é ficar variando nesses range de 5 quilos, eu não quero, eu quero pesar 80 quilos cravado, não, eu quero ficar num range ali de 77 a 82. Mas eu quero bater 75, porque eu acho que é o que eu consigo ali pro six-pack. E aí eu vejo, acho que não vai ser sustentável, prefiro comer. Aí eu engordo um pouquinho de novo e tal, mas mantendo os treinos e tudo mais. Então esse é o meu momento atual, eu voltei a treinar, e aí eu tô fazendo o quê? Eu comecei a fazer forró, eu danço forró também, era uma coisa que eu sempre quis aprender, eu aprendi. Então minha rotina, só aqui por cima, eu estou treinando
Faz 2 semanas que eu tô conseguindo manter isso. Eu tô treinando de 5 a 6 vezes por semana. Aí eu faço forró na segunda e na quarta. é, Além do treino, eu treino, sei lá, de segunda a sábado. E aí na segunda e na quarta eu faço forró. Na terça e na quinta eu tô correndo. Eu faço 5 quilômetros, mais ou menos, 5, 6 quilômetros, às vezes um pouquinho mais. Enfim, de 4 a 6. É, E aí, sem muita pretensão, sem planilha, nem nada. Eu saio e vou correndo. Vi uns vídeos e tal, entendi um pouquinho algumas coisas, enfim, para melhorar meu condicionamento e me ajuda, né? No saldo calórico para poder comer mais. E aí na sexta-feira eu descanso e aí eu tenho a intenção de no sábado e no domingo ir correr também. Ainda não rolou, mas essa semana tentarei de novo. Então é isso que eu tinha pra falar, assim, brevemente. Eu tenho muito mais pra falar, na verdade, mas era um pouquinho dessa história que eu queria contar aqui, fazer um videozinho um pouquinho diferente. E, e é engraçado, né? Esses comentários que eu vi que eu iniciei o vídeo falando sobre, eu tô mais magro e tal, sendo que, tipo, mano, eu tô 10 quilos mais gordo do que eu tava um tempinho atrás. Eu estou me sentindo mais gordo. Mas se. É aquele negócio, né? A gente se vê todo dia, a gente tem uma noção diferente. E peso é só um número. O corpo oscila e tudo mais, pode ter retenção de líquido, pode ter várias coisas. Então, tipo, uma percepção de alguém chegar pra você e dizer, pô, tu tá mais magro. É muito mais importante do que a própria, nesse sentido, tá ligado? Porque aquela pessoa não tá lhe vendo todo dia, não tá. Ela não é você ali todo dia e tal. Então ela consegue ter uma visão menos deturpada, digamos assim. Então é isso. Meio que de encerramento é isso. Se por acaso se interessou, tipo, sim, usei alguns aplicativos para me ajudar a controlar peso caloria de comida e coisa do tipo. Posso fazer um vídeo falando sobre. Usei ChatGPT para fazer treino, posso também fazer vídeo falando sobre isso. Posso vir falar sobre receita, eu adoro cozinhar de tudo. Doce, salgado, receita fit, qualquer coisinha que eu veja assim, será que eu consigo deixar isso aqui mais fit? Posso fazer também videozinho falando sobre. Tem interesse? Deixa aqui nos comentários que eu trago. E é aquela, né? Se por acaso chegou até aqui, gostou do meu relato, de como um pouquinho da minha história e de como eu saí de 126 quilos para 82. Deixa um like aí para dar uma fortalecida, se inscreve aí, deixa um comentário e é isso. Próximos vídeos eu posso falar mais sobre isso, posso falar sobre alguma coisa de tecnologia, pode ser que eu venha falar sobre tecnologia, pode ser que eu venha falar sobre o jogo. Então é isso. Se inscreve aí que você descobre. Valeu. Boa noite. Boa noite porque tá de noite. Se tiver de dia, vendo de dia, bom dia. Se tiver de tarde, boa tarde. Madrugada, boa madrugada. Valeu, é nóis. De novo, bebam água.